Nutrição e saúde. Oferecimento Farmácia Sempre Forte. Nosso forte é cuidar de você. Mix. Nutrição e saúde, com a Nutri Camila Spinelli. Muito bem, dia do nosso quadro Nutrição e Saúde, nutricionista Camila Spinelli já aqui com a gente para falar sobre uma polêmica. Aliás, cadê meu chapéu? Cami, vamos falar de vinho quente ou quentão. Quais as diferenças? Quais a gente pode ou deve ou não deveria tomar? Enfim, bom dia. Bom dia, Gi, Belmiro. Belmiro se escapou do nosso chapéu hoje. Não coube, né? Ele não entra, né? O buraco é muito pequenininho. Não, o detalhe é que ele quer a cabeça ficar... é muito grande. A cabeça é muito grande, Ele quer ficar com o fone, né? É. E daí ele não quer ficar chique igual nós. Mas ele tá com a camisa xadrez. Eu já também, tô, já bem vi. Ele já tá, apresentado, então né? ele já tá. Eu já vim de São João, né? É, isso aí. Bom Então dia, tá Jack. certo. Bom dia, Morgana, a todos os nossos ouvintes. Então, hoje no dia de São João, vamos falar um pouquinho sobre vinho quente ou quentão. Sabe por quê? Por quê? Porque a gente chama tudo errado. E eu vou desmistificar algumas coisas aqui hoje. Bora. Na verdade, assim, o que a gente toma aqui em Blumenau, em Santa Catarina, aqui na região sul, ele não é nem vinho quente, nem quentão, tá? Pra gente falar bem a real. A gente tem uma mistura Meu do que a mundo gente caiu. considera... A gente fez uma versão de quentão, né? Por quê? Vamos lá, o quentão em si, ele é uma mistura de água, cachaça, aguardente, açúcar, especiarias e laranja, limão, alguma fruta cítrica. Não tem vinho. Não. Quentão não tem vinho. Quentão, né, é com cachaça. E ele surge muito mais na região nordeste. A região sudeste ainda, né, faz com bastante frequência. Mas nas festas mais nordestinas, ele não é. Tanto que, vamos falar um pouquinho da origem. Por quê, né? Porque antigamente, o vinho, ele não era daqui. A cana é. Então, o vinho veio, né, pro Brasil. E naquela época, pro vinho chegar aqui demorava, porque as embarcações demoravam para chegar, então o acesso não era tão rápido e não era para todos, né? Então, isso também é uma coisa importante. E aí, o que se fazia? Na época, a bebida alcoólica era a cachaça. Era cana-de-açúcar, era isso que tinha, né? Então, era com ele que se fazia o quentão. Mas a versão que a gente tem aqui, né, é um vinho quente meio quentão, se a gente for pensar. O vinho quente, ele vem da Europa nessa ideia dos ponches, sabe? Que é uma misturinha de uma bebida alcoólica, geralmente é o vinho mesmo, com frutas, né, e especiarias dentro. Então, esse é o vinho quente. Que a gente aqui, na verdade, tá tomando vinho quente, achando que é quentão. Pois é. Mas, na verdade, a gente tem um vinho quente meio quentão, sabe por quê, Belmiro? Porque aqui, e eu já ouvi isso falar várias vezes, quentão tem que ter cachaça. Já ouviram isso? Olha, eu boto cachaça no meu Não quentão. é? Então vai o vinho, vai Vai. a cachaça, Vai. né? Tá bom, hein? Não é? Eu fiz um quentão bom. Não é? Daquele que dá uma boa esquentada, né? Oxe. Mas é isso. Então, a versão que a gente faz aqui na região sul, muitas vezes vai o vinho e vai a cachaça. Sim. Então, por isso que eu digo que a gente não tem uma versão... A gente tem uma versão, né? A gente não tem um original vinho quente, a gente não tem um original quentão, como é a origem, né, da bebida. O vinho quente, que vem, né, lá da Europa, enfim, vem dos países mais nórdicos e tudo mais, ele realmente era usado como misturas. E geralmente a fruta que vai dentro pode ser cítrica, né? Mas geralmente é as maçãs, né? Que fazem as vinhas, enfim, que fica aquele sabor diferenciado. E quando vem pra cá, a maçã também é muito mais do frio do que do calor. Certo. Então não se tem tanto a maçã pra colocar junto da cachaça, mas se tem nessa época do ano, o quê? Fruta cítrica, limão, laranja, agora os pés estão cheios, né? Carregados, pomares, justamente porque é a nossa época. Então, o nosso quentão é uma adaptação do vinho quente europeu, né? Que foi, então, trazido de lá pra cá. Aqui ele foi originário, assim. E aqui na região sul ainda, a gente dá aquela mudadinha ainda, colocando vinho com cachaça. Pois é, lá na Europa, na Alemanha, tem aqueles mercados de Natal que são muito famosos, né? E lá tem aquela bebida, né? Mais ou menos isso que tentou se copiar, Cami? É isso mesmo, Belmiro. É aquilo ali. Isso. Nos países da Europa, enfim, né? Ele é uma bebida de inverno.
né? Então, isso é importante colocar. Que aqui, né, o nosso Natal é quente. Lá o Natal é com neve, então eles tomam aquela bebida que é pra esquentar, né? Exatamente. Então, aqui a gente tem essa adaptação. A gente usa nas festas juninas, porque o nosso frio é nessa época do ano, no inverno agora, né? E... lá é bebidas natalinas, geralmente são bebidas natalinas. Então, na Alemanha é muito comum, na França é muito comum, né? Portugal não é tanto, tá? Mas nesses países, sim, na Finlândia, esses países nórdicos, como eu falei, né? Então, tem uma parte bem conhecida, inclusive, desde a época de Hipócrates, já é falado sobre, né? Então, quando a gente estuda um pouco mais a fundo essa parte da antropologia, essa parte mais da história da alimentação, a gente já vê de lá isso. Inclusive em retratos da década de 1600, né? Com esse consumo desse vinho. Que na época, Belmiro, além de usar para esquentar, porque pensa, o vinho esquenta. Aí, pro vinho também não estragar, eles usavam esse vinho que ia vencer, sabe? Esse vinho que ficava mais avinagrado, já botava ali com frutas dentro e com especiarias. Dava uma tapeada e vamos tapear. É isso aí. Exatamente. E daí, além de tapear, né? Ainda ficava com esse gostinho diferente. E as ervas que são usadas dentro, as especiarias, né? Não são ervas, são especiarias, a maioria delas, que são usadas dentro, elas são usadas realmente como especiarias que têm a função de esquentar o organismo. Gengibre aumenta a taxa metabólica basal. Então, ele aumenta a nossa temperatura corporal. Por isso que ele é tão associado para o emagrecimento. Porque ele aumenta esse nosso gasto, ele produz calor internamente, né? Então, vai o gengibre, que dá essa picância, né? A canela, que dá essa adocicada também, mas o cravo, que também traz uma picância, né? Para esse quentão. Muitas pessoas colocam anis dentro ainda. Aí vai dos gostos. Vai da criatividade. O Eduardo tá dizendo que em São Paulo ele conheceu esse quentão bem como você descreveu, com cachaça e sem vinho. E lá chamam de vinho quente, o que eu sempre conheci por quentão. A primeira vez que ele pediu um quentão lá foi um estranhamento total. Tomou algo que não tinha vinho, né? É eu isso também. mesmo. Teve aqui um ano, teve uma festa nordestina aqui que eles vendiam esse quentão. Fui beber o quentão. Desculpem, queridos, não é porque Não é eu o meu estranhei, mas era bem forte, porque era cachaça. Cachaça, né? Imagina, né? Agora, essa é a diferença. A diferença é que a bebida alcoólica que é colocada no lugar não é vinho, é cachaça. Porque né? Essa é a diferença do quentão, né, nordestino, ou quentão que a gente vê na região sudeste, né, como o Eduardo falou em São Paulo. Então, essas festas juninas mais do sudeste e mais do nordeste, elas são realmente com quentão branco, né? Um quentão clarinho, um quentão amareladinho. E a gente não pode esquecer que lá no Nordeste não é tão frio quanto aqui, né? Lá no Nordeste tá fazendo 7 graus, lá deve estar fazendo 25 agora. Então é um outro tipo de bebida mesmo, né? Agora, a receita de quentão também que tem por aqui é caramelizar açúcar. A gente bota um açúcar ainda no nosso quentão, daí bota gengibre, bota canela, cravo, laranja, casca de laranja, né? E aí vem o vinho. E aí... né? E vinho suave, né? Ainda por cima. Eu botei o seco, porque daí, né, pra não ficar tão... Ah, é? Pra não ficar tão doce? É. Tá, entendi. O açúcar que pode ser usado, ele é um açúcar que pode ser açúcar branco ou açúcar mascavo, né? Mas eu vou te dizer, Gi, assim, vai açúcar dentro? Vai, né? Uma quantidade razoável, sim. Pra ficar docinha a bebida, pra dar esse gostinho, né? Mas, comparado com as demais doçuras das festas juninas, né? Tá tudo certo. Essa quantidade de açúcar, muitas vezes, ela acaba sendo pequena, né? Porque quando a gente vai olhar para a quantidade de vinho que você coloca, para a quantidade de açúcar, ela até fica proporcionalmente, né, menor do que se a gente fosse olhar para os docinhos. Agora, lembrar, o vinho, né, ele pode ser feito uma versão, o quentão, ele pode ser feito uma versão sem o álcool, né, esse nosso quentão daqui, tá? Ele pode ser uma versão sem o álcool, então a gente pode usar o suco de uva integral e fazer as especiarias e usar... E aquecer mesmo? E aquecer, tá? Aquece. Só que o detalhe, qualquer quentão que a gente faz, ele não vai ficar muito tempo na panela esquentando, tá, gente? Senão evapora o álcool. Sim. Quanto mais tempo eu deixo ele fervendo, mais ele evapora o álcool. Então, o ideal é deixar ele 10 minutinhos no fogo e deu. É isso, é pra pegar os sabores das especiarias, das frutas cítricas, da maçã, enfim, e o álcool evaporar. Agora, se você usa vinho e cachaça e não quer ficar muito doidão, deixa um tempo a mais pra evaporar esse álcool, porque senão realmente vai ficar pesado. muito forte. Então, né,
Só pra finalizar, o que a gente toma aqui é um vinho quente com quentão numa misturinha que nós inventamos aqui na região sul e tá tudo certo. Originário nosso aqui, né? É isso Adoro. aí. É coisa nossa. Valeu, Cami. Beijo. Obrigada, Cami. Um ótimo quentão aí pra turma. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. Toyota Barigui. Toda linha com até 10 anos de garantia. E Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso maior combustível. Mix.